que não pode faltar na sua mesa de trabalho? Café. Com certeza. Na minha também não, viu, gente? Um cafezinho. Você tá olhando, eu acho, com uma visão muito gerencial. Na parte contábil, eu teria que lançar isso aqui como um passivo. Tem muita gente que acha que contratar MEI acaba sendo mais barato. Em alguns casos, como aluguel de antena ou aluguel do próprio salão de festas para eventos externos. Me fala um pouco sobre essa questão e se o condomínio precisaria pagar um imposto sobre o lucro disso. Olá, eu sou Alana Coutinho, advogada, proprietária da Singular Gestão Condominial e idealizadora do projeto Síndico Extraordinário. Estamos começando o nosso segundo episódio do Sindicast Extraordinário, o podcast da gestão condominial, dos síndicos, do mercado, que trazemos inovações, situações cotidianas do dia a dia, para levar para vocês conhecimento da área condominial. E hoje nós estamos aqui com um assunto de coração financeiro. Para desvendar os segredos da contabilidade consultiva, recebemos o Felipe Marques, com 32 anos, casado com a Tainara, pai da Maria Manuele. O Felipe traz uma bagagem de mais de 10 anos de experiência na área. É sócio fundador da Foma Assessoria Contábil, especialista em terceiro setor e saúde e reconhecido por aquela gestão estratégica que traz conformidade e segurança para o negócio. Felipe, que alegria ter você aqui. Eu que agradeço, pelo convite. Vocês terem me chamado para poder fazer parte, desse podcast, poder estar agregando aqui com vocês, a gente trocar uma ideia e a gente poder passar o conhecimento, de mercado que a gente tem aí nesse tempo, para poder a gente esclarecer as dúvidas que você tiver aí, e passar para mim, para o pessoal aí, quais são as legislações que estão em alta, e que a gente precisa estar atento, para que a gente possa estar sempre tendo um cuidado em relação aos condomínios, às administradoras e em relação também ali, com as normas contábeis, com as regras do CFC, Então a gente tem que estar sempre atento a isso para evitar qualquer tipo de problema que possa vir a acontecer por descumprimento de qualquer legislação. Felipe, além de um parceiro do Sindicast, do evento Síndico Extraordinário, é um parceiro da Singular, então agradeço por você estar aqui. E falando em normas, a gente vai começar sobre esse assunto aqui, porque tem uma norma que está em discussão ainda, que é a ITG 2005. E a gente quer saber, Felipe, de você, o que essa norma tende a modificar na prestação de contas, caso ela venha a ser aprovada? Essa é uma norma, que o CFC colocou aí em consulta pública, para poder os profissionais da área poderem opinar, para poder a gente chegar a uma conclusão em relação ao que seria interessante para conter na norma, e para poder os profissionais estar contribuindo ali com essa legislação. Essa ITG, ela vem para poder regulamentar, seria ali um marco regulatório para os condomínios. Por quê? Hoje, você tem uma legislação específica para as empresas em relação às partes contábeis, Então, as empresas é muito bem regulamentada por várias normas aí. E você tem também ali a regulamentação, por exemplo, das instituições sem fins lucrativos, que hoje os condomínios eles se enquadrariam como instituições sem fins lucrativos. Sim. Essa é até uma dúvida, que muitos síndicos têm com relação a essa questão, da nomenclatura do condomínio. Então, ela é uma entidade sem fins lucrativos, hoje para a contabilidade. Isso, ela é uma entidade sem fins lucrativos, E assim, como ela é uma entidade sem fins lucrativos, a norma que está em vigor para a entidade sem fins lucrativos seria a ITG 2002, Só que o condomínio ele tem uma personalidade jurídica específica. Ele não é uma associação como as instituições do terceiro setor. Eles criaram aí a natureza jurídica, condomínio edilício, que é uma natureza jurídica específica, dos condomínios, e assim ficou sem uma norma específica para os condomínios. Com a ITG 2005, aí vai passar a vigorar as regras específicas para os condomínios. A partir daí, o que pode mudar? As regras contábeis que são exigidas, por exemplo, para as empresas e para as instituições do terceiro setor, elas passarão a ser exigidas também para os condomínios. Não da mesma forma, claro, porque aí, para os condomínios, com essa, se aprovada da forma como está, seria obrigatório o balanço patrimonial, o DRE, DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa,
o de resultado, que é a DRE, que são demonstrações contábeis que são de muita importância para poder entender qual é a real situação contábil do condomínio. Isso até, de uma certa forma, mina um pouco esses problemas financeiros que muitos condomínios não tendo, né? Porque às vezes é aquele gestor que não tem tanta experiência, não tem tanto conhecimento, não contrata, né, uma empresa que realmente auxilia ali naquela questão, e aí acaba, enfim, infelizmente, deixando a desejar nessa parte contábil, financeira mesmo, né? Então, acho que buscaria minar um pouco esse tipo de problema também, né? Justamente. A ideia é justamente essa, né? Você passar a ter uma visão. Hoje, os condomínios, eles trabalham mais com parte gerencial por não ter essa obrigatoriedade, né? Então, assim, talvez também você ter passar a ter esse tipo de controle, você acaba que ajuda também nas informações gerenciais para tomada de decisão. Você entender qual que é o patrimônio real do condomínio, né? E dentre outras coisas em relação a imobilizado, né? O que de fato existe de imobilizado do condomínio, como eu vou repor esse imobilizado a hora que ele depreciar, né? Sim. Uma pergunta que sempre gera confusão, inclusive em mim, tá, gente? O condomínio, ele deve registrar as contas pelos dias que elas vencem ou pelo dia que o dinheiro sai do banco? Qual que é o melhor modelo? Então vamos lá, não é questão de ser um modelo melhor ou não, né? Vamos olhar para a parte contábil, né? Que aqui a gente está para falar dessa parte. Então, contabilmente falando, o que acontece? Você tem o regime que nós chamamos de caixa, que é quando o dinheiro de fato sai da conta do condomínio, e você tem um regime de competência, que é quando, por exemplo, né, eu ia citar o exemplo aqui em relação a esse microfone, por exemplo. Eu comprei esse microfone agora em abril, ele custa R$1.000. Eu vou registrar essa despesa de R$1.000 em abril, só que eu comprei ele em 10 vezes. Você concorda que não vai sair do caixa os R$1.000? Sim. Vai sair só R$100, certo? Certo. Então, mensalmente, a hora que eu for pagar, aí seria um regime de caixa. Quando eu for pagando R$100 cada mês. E o correto, contabilmente falando, é eu registrar os R$1.000 em abril, que é um regime de competência, que eu estou registrando quando ocorreu de fato a compra do meu produto. Entendeu? Mas aí como é que ficaria, por exemplo, essa saída mês a mês? Aí, por exemplo, porque você está olhando, eu acho, com uma visão muito gerencial. Na parte contábil, eu teria que lançar isso aqui como um passivo. Eu vou lançar isso aqui como um passivo. Se eu comprei em 10 vezes, eu tomei um serviço, por exemplo, tomei um serviço dentro do condomínio, um serviço com alto valor, por exemplo, sei lá, R$100.000, só que eu parcelei isso. Eu vou ter um passivo de 100 mil a ser pago. Exato. Ele vai ser lançado na contabilidade como um passivo de R$100.000, e aí, à medida que eu vou pagando, eu vou dando baixa nesse passivo. E aí, de fato, eu vou lançar os 100 mil quando, de fato, eu gastei, né? E não no momento em que eu for pagar. Entenderam, pessoal? Porque é uma pergunta que, assim, causa bastante confusão realmente aí para quem não tem o entendimento em relação à questão técnica, né? E, Felipe, me fala uma coisa, para condomínios de médio e grande porte, quais são as obrigações, né, que o síndico ele não pode se esquecer para ele não ter problemas com a Receita Federal? Essa é uma pergunta assim, né? Hoje, com a legislação que a gente tem, né, voltando aqui às ITGs, se eu for falar da ITG 2002, que é a ITG das entidades sem fins lucrativos, é o que ainda rege, enquanto a ITG 2005 não está em vigor. A partir do momento que ela entrar em vigor, esses condomínios que têm uma receita de mais de 4.800.000 por ano, ele vai passar a ter que seguir uma outra norma, que é a NBC-TG 1001, que é das empresas de pequeno porte. Isso se a gente tiver essa aprovação do marco regulatório para os condomínios, né? Então, ele vai ter que passar a seguir essas regras, as regras são um pouco mais complexas, vamos dizer assim, mas isso se ele tiver essa receita por mais de 2 anos consecutivos. Aí ele passa a ter que mudar a norma que ele segue. Entendi. Isso para condomínios a gente fala condomínio de médio e grande porte pelo fato de ter essa questão da arrecadação. Vai né? ser classificado pela Receita. Classificado pela Receita, justamente, classificado pela Receita. Mas isso com a aprovação da ITG 2005. Certo. Né? E a gente às vezes já tem que se preparar para isso, porque né, na hora que de fato ela entrar em vigor, a gente já está pronto para atender todas as regras que ela determina, né? Hoje não existe nada específico
perante o condomínio que tenha que ter uma obrigação ali na Receita Federal. Só por ser condomínio não. Só por ser de médio ou grande porte, não. Mesmo pequeno porte, médio porte, teria as mesmas regras. Certo, entendi. Falando de uma realidade que acontece nos condomínios, né, Felipe? Muitos síndicos contratam o MEI achando que estão economizando, né? Mas a gente sabe aí que tem uma retenção de INSS de até 20%. E às vezes até os próprios síndicos, né, que recolhem o RPA, né, que é o Recibo de Pagamento Autônomo, tem que fazer esse recolhimento. Me fala um pouquinho de como que é isso. Então, vamos lá, né? Esse é um assunto, né, que causa, assim, um pouco de polêmica, vamos dizer assim, porque tem muita gente que acha que contratar MEI acaba sendo mais barato, porque normalmente os MEIs vão cobrar mais barato pelo fato de ter uma tributação um pouco mais barata, né? Você não tem que pagar os mesmos impostos de uma empresa, só que ao mesmo tempo, dependendo do tipo de atividade, né? Atividades que são como carpintaria, pintura, elétrica, hidráulica, obras de alvenaria, que são serviços equiparados, né, ali à construção, né, essa parte de empreitada, pela legislação, deve ser recolhida a parte patronal, que é aquela parte do INSS, que é da parte da empresa, que no caso é a parte do condomínio, que ele deve recolher ali 20% sobre o valor da nota. Então, muitas vezes, né, ele às vezes contrata um MEI achando que está economizando, só que na hora que ele vai fazer a conta real, muitas vezes, pode estar saindo mais caro do que contratar uma empresa, que às vezes pode ser, num orçamento ali, poderia até conseguir enquadrar, até ele pagar um valor que fosse menor que esses 20% a mais que ele está tendo de gasto. A mesma coisa em questão do RPA, né? Do RPA dos síndicos. Da mesma forma que deve ser recolhido para os MEIs, para esse tipo de atividade, deve ser recolhido também para os RPAs que os síndicos tiram aí, né, como os recibos de profissionais autônomos. Esses 20% da parte do condomínio deve ser recolhido, que é uma norma federal que a legislação prevê. Até me surgiu uma dúvida, né, falando sobre isso. No caso dos MEIs, esse é um imposto que o prestador já tem que reter ali dentro da nota fiscal, ou não necessariamente? Não. Esse tipo, para MEI não existe esse tipo de retenção. Na verdade, isso não é retenção. Se você contratou um serviço de R$1.000, por exemplo, contratei um serviço de R$1.000, você não vai reter esses 20% e pagar para ele só 800. Não. Você vai pagar os 1.000 para ele e tem que pagar 200% a mais. 200 reais a mais, que seria os 20% a mais. Entendi. Então, realmente seria o barato que sai caro. Justamente, assim. O barato que sai caro. E vamos falar ainda sobre essa questão do INSS. A gente sabe que na contratação de terceirizados, a gente tem que recolher INSS e ISS, né? Que é o Imposto sobre Serviços. Eu queria saber, assim, se o síndico não fizer isso na prática, né? Ele pode responder pessoalmente com relação a isso? Não somente em relação à parte de INSS e ISS, mas também outros tributos federais, dependendo do tipo de atividade, é prevista retenção. Então você tem retenção de PIS, você tem retenção de COFINS, imposto de renda, contribuição social, além desses dois que você citou. Dependendo do tipo de atividade, é prevista essas retenções. Aí, o que a gente tem que analisar? Primeiro, eu vou ter que analisar o meu prestador de serviço. Por quê? Porque se o meu prestador de serviço ele é do Simples Nacional, via de regra, claro que pode ter algumas exceções, não vai prever essas retenções. Mas se o meu prestador não é optante pelo Simples, e inclusive a gente consegue verificar isso, que isso é um dado público, se a empresa é optante pelo Simples ou não, inclusive até para a gente poder saber de fato, né, analisar os nossos fornecedores, os nossos prestadores de serviço, a gente olhando para saber se ele é do Simples ou não, se ele é do regime normal ou do regime do Simples, aí eu vou saber se eu devo ter que reter os impostos ou não. Se eu devo reter ou não esses impostos. Via de regra, eu vou reter só se a empresa for do regime normal, não optante pelo Simples. Essas retenções depende também, mesmo sendo do regime normal, do tipo de atividade. Serviços como limpeza, portaria, segurança, sempre é previsto esse tipo de retenção. E aí tem que reter todos os impostos. Normalmente aí é 1% de IR, 1% de contribuição social, 3% de COFINS, 0,65% de PIS, e o INSS, que é sempre o mais caro, é 11%, que é a parte ali que seria, né, da Previdência Social.
E também a gente pode ter, no caso, por exemplo, de Uberlândia, não é previsto para esses tipos de atividade, né? No caso de Uberlândia, o ISS. O ISS não é previsto retenção, mas pode ter que tem algum município que vai ter esse tipo de retenção. Depende de onde for. Na verdade, assim, aqui não teria muito, né? Porque geralmente o prestador, o tomador e o prestador estão dentro do município ali de Uberlândia. Justamente, né? Então, aí você não teria essa previsão, não teria previsão em relação ao ISS. A não ser que a gente mude a legislação, né? Porque a gente sabe que legislações estão sempre mudando e pode ser que venha uma legislação municipal e que mude isso. Ou seja, né, gente, uma coisa assim que vocês têm que ficar muito atentos, né? É sempre ter um profissional capacitado, né, para te auxiliar nas questões contábeis mesmo. Porque como a gente está vendo aqui, né, com o Felipe, que é especialista no assunto, são muitas nuances que envolvem, né, esses tributos, essas retenções que tem dentro das notas fiscais e a gente tem que tomar muito cuidado, né, Felipe? Justamente, você tinha me perguntado, né, qual seria o risco em relação a isso, né? Então, a partir do momento que existe essa previsão de retenção, eu, enquanto condomínio, sou obrigado a fazer essas retenções. E muitas vezes, até o próprio prestador, às vezes ele não destaca isso na nota. E aí, eu do lado de cá, muitas vezes, se eu não tiver amparado por um bom profissional, muitas vezes eu vou acabar não retendo. E essa é uma obrigação não do meu prestador. Sua, né? Mas minha que estou tomando o serviço. Então, se eu estou tomando o serviço, mesmo que não está destacado na nota, eu devo reter. Entendi. E eu posso aí, né, não retendo esses impostos, depois ser penalizado por isso, porque a Receita Federal prevê para aqueles tipos de atividade que deve ser feita essas retenções. Felipe, o bate-papo tá muito bom, mas bora que tem mais coisa pra gente saber aqui. Vamos falar sobre os trabalhadores autônomos, aquele cara, aquela pessoa que está toda semana no condomínio. Existe algum risco desse trabalhador pedir o vínculo empregatício? E como que a contabilidade geralmente orienta os síndicos? Essa pergunta é uma boa pergunta, né? Então, esse tipo de profissional que tem ali um vínculo ali com o condomínio e ele vai no condomínio ali prestar o serviço, por exemplo, todos os dias, por que ele pode, né, ali depois num futuro requerer ali, né, por exemplo, um vínculo empregatício e isso trazer um passivo trabalhista para o condomínio? Porque pela legislação eu devo ou recolher o recibo de profissional autônomo, que é o RPA, ou registrar esse profissional na CLT. Porque eu posso correr um risco de, no futuro, adquirir esse passivo trabalhista. Então, eu tenho que estar atento, porque se essa pessoa está indo todos os dias ali trabalhar num determinado horário, ela vai lá e é subordinada por alguém. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode trazer um risco para o condomínio que muitas vezes eles não estão esperando. Então, o correto, né, eu sempre indico para os meus clientes que a gente tem que minimizar o risco. Então, minimizar o risco seria o quê? Posso contratar esse profissional via CLT? Eu tenho condições financeiras para isso? Então, eu vou contratar CLT. Não posso contratar, talvez o RPA pode ser que fique um pouco mais vantajoso para o condomínio, então eu vou tirar ali esse recibo de profissional autônomo, vou recolher os tributos que devem ser recolhidos, e aí eu vou me isentar de qualquer tipo de problema em relação a isso. Se fosse para que eu indicasse, eu sempre indico o CLT para evitar qualquer tipo de problema, porque muitas vezes até o recibo de profissional autônomo, ele pode requerer um FGTS, alguma coisa em relação a isso. Então, a minha orientação para qualquer síndico ou condomínio seria essa. Se eu tenho condições financeiras eu vou contratar o profissional via CLT para evitar e minimizar os meus riscos. Excelente. Vamos falar o seguinte, eu tenho um condomínio aqui em Uberlândia, né, que ele aluga uma antena de celular. Né? E a gente sabe que, às vezes, em alguns casos, como aluguel de antena ou aluguel do próprio salão de festas para eventos externos, podem incidir tributos, né, em cima disso. Me fala um pouco sobre essa questão e se o condomínio precisaria pagar um imposto sobre o lucro disso. Boa pergunta, ótima pergunta essa, né? Isso aí é uma pergunta até um pouco, digamos assim, polêmica, pelo fato de que ainda não tem uma definição exata pela Receita Federal se deve ser previsto realmente o recolhimento desses tributos. Mas, em alguns casos, a Receita Federal ela tem notificado condomínios que têm explorado comercialmente, por exemplo, nessa questão aí das antenas que você citou, e
os impostos que são federais, a Receita Federal ela tem requerido que sejam recolhidos. Imposto de renda, contribuição social, dentre os outros impostos que são de competência da Receita Federal. Então, talvez, né, olhando até para a pergunta anterior que você tinha me feito, em questão de minimizar o risco, talvez pode ser que não faça sentido, né, para o condomínio contratar, ceder esse espaço, na verdade, e muitas vezes até trazer ali um risco para o condomínio. Então tem que ter o recolhimento desses tributos. Então tem que ficar muito atento em relação a isso. Em relação ao espaço, igual você disse, né, que muitas vezes o condomínio pode alocar o espaço ali para um evento externo, alguma coisa nesse sentido. Aí já é um pouco diferente, porque o entendimento da Receita Federal é que isso não é uma atividade comercial em si. Muitas vezes, né, é uma locação esporádica, né, é um ambiente ali do próprio condomínio. Aí ele já tem uma visão um pouco diferente, por exemplo, em relação à questão da antena que você tinha citado. Ou seja, síndicos e síndicas, se tem exploração comercial, tem tributos a ser recolhidos. Justamente. Pode ser que no futuro a Receita entenda que não precisa ser recolhido esse tributo? Sim. Mas minimização de risco, vou ter que recolher os tributos para que no futuro eu não tenha nenhum tipo de problema. Esse é nosso papel, né, Felipe? É tentar minimizar ao máximo os riscos, Justamente. Mesmo que às vezes o cliente não vai seguir nada do que a gente está falando. Mas o nosso papel, eu sempre falo isso lá no meu escritório para os meus colaboradores, o nosso papel é sempre orientativo. Eu tenho que orientar o meu cliente a tomar a decisão correta. Muitas vezes o cliente não vai tomar a decisão que a gente orienta. Mas tá tudo bem, o nosso papel é orientar. Exatamente. E você nos resguardar. Justamente, né? Você também como, né, administradora de condomínio, acredito que esse é o nosso papel, Sim, né? Está sempre certeza. orientando o cliente a minimizar os riscos dele, né? Com certeza, com certeza. Felipe, nós vamos agora para o quadro inovado desse canal, que é o Papo de Elevador. O Papo de Elevador nada mais é que 5 perguntinhas sobre você, Felipe. Ou seja, a gente quer conhecer quem que é o empresário por trás do CNPJ. Tá? Perguntas rápidas, tranquilas, que eu vou fazer jogo rápido, o que vier na sua cabeça, tá? Preparado? Preparado. Vamos lá. O que não pode faltar na sua mesa de trabalho? Café. Com certeza. Na minha também não, viu, gente? Um cafezinho é essencial. Me conta um hábito matinal que você não abre mão para você ter um dia produtivo. Para me ter um dia produtivo? Boa pergunta. Leitura. Achei chique, gente. Fino. Ultimamente estou tendo tempo, não. É só a minha filha mesmo, não tem tempo para ler. Se você fosse síndico por um dia, qual seria a sua prioridade número 1? Minha prioridade número 1, fazer uma auditoria contábil. Legal. Até para as contas do outro não cair em você, né, Felipe? Justamente. Me indica um livro ou um filme que todo empresário ou síndico deveria ler. O Poder do Hábito. Legal. Que é um livro muito bom. Eu já li, é muito bom mesmo. Muito bom. Por fim, para a gente finalizar, condomínio ideal para você é aquele que? O condomínio ideal é aquele que administra suas coisas muito bem administradas. Eu acho que esse é o condomínio ideal. Que ele vai olhar para a parte de gestão de uma maneira que ele realmente possa tomar decisões baseada não no achismo, mas de fato no que os números demonstram. Ótimo. Felipe, para quem quer sair, né, daquela contabilidade feijão com arroz e pensar em algo mais estratégico, numa gestão estratégica, né, qual que você acha que é o primeiro passo? Procurar uma administradora. Estão ouvindo, né, gente? Estão ouvindo isso? Esse é o primeiro Tá filmado. Esse é o primeiro passo. Gente, bom demais. A gente está encerrando aqui nosso segundo episódio do Sindicast Extraordinário com o Felipe. Muito obrigada por você ter cedido seu tempo para vir aqui explicar para nós coisas tão importantes para a gestão condominial, né? Coisas que até eu mesmo, enquanto administrador de condomínio, sempre estou aprendendo, né? Porque eu acho que essa parte de tributos, ela é muito minuciosa. Então, a gente precisa ter parceiros mesmo, né? Que saibam
detalhadamente sobre a questão contábil, financeira, enfim. Então, obrigada por você ter vindo, por você ter aceitado esse convite e espero que você esteja conosco muitos mais episódios do Sindicast. Eu que agradeço pelo convite, né, de poder estar aqui compartilhando com vocês o conhecimento que a gente tem e que a gente possa, né, ter outras oportunidades de poder estar aqui para poder estar passando a experiência que a gente tem aí e compartilhando conhecimento. Felipe, aonde que a gente encontra você nas redes sociais? Então, a minha rede social pessoal é Felipe Marques Contador, né? Vocês podem procurar lá. A rede social da nossa empresa, né, da Foma Assessoria Contábil, você pode procurar lá como Foma Contabilidade, que vocês vão encontrar. Tem o nosso site também, fomacontabilidade.com.br. Esses são os principais canais que a gente tem aí. Por lá você vai conseguir acessar o nosso WhatsApp, né, tanto no Instagram quanto também lá no site também tem o direcionamento para o WhatsApp, né? E se tiver qualquer tipo de dúvida e precisar aí de um auxílio de um profissional, você pode estar entrando em contato que a gente está lá à disposição para poder te atender. E não deixem também de seguir todas as nossas redes sociais, né? O Síndico Extraordinário, a Singular Gestão, a Alana Coutinho, meu pessoal. Acompanhem a gente em todas as plataformas sociais, né? Fiquem ligados nos nossos episódios do Sindicast Extraordinários e até a próxima. Um beijo!